Fala pessoal, beleza? Aqui é o André, do blog de cinema Sombras Elétricas, e estamos de volta com o nosso canal youtubiano. Bom, seguinte, vamos diversificar um pouquinho. A ideia agora é a gente, além de falar sobre livros de cinema, vamos continuar fazendo isso, certo? Vamos falar também de alguns elementos que compõem o que poderíamos chamar de a poética do cinema, certo? Então, é isso aí. Temos aí uma nova série sendo iniciada agora no Sombras Elétricas. Vamos nessa? Bom, gente, a metáfora no cinema. Vamos ver como que os filmes trabalham com essa figura de linguagem tão essencial que é a metáfora. Antes de mais nada, qual que é o conceito de metáfora mesmo? Metáfora vem do grego, e lá no grego significa transferência. Transferência do quê? De atributos, de uma coisa a outra coisa que seja semelhante a ela. Conforme já disse o nosso amigo Aristóteles, lá em sua clássica Poética. A metáfora consiste em dar a uma coisa um nome que pertence a alguma outra coisa, vindo a ser a transferência ou de gênero a espécie, ou de espécie a gênero, ou de espécie a espécie, ou na base da analogia. Então aqui a gente tem uma palavra-chave para compreendermos direitinho o conceito de metáfora também, que é a analogia, associação. Muitos autores chamam metáfora de uma comparação implícita, sempre nas entrelinhas. Então esse caráter de analogia é realmente importante. Vamos ver um exemplo literário? O poema Lua Cheia, de Cassiano Ricardo, poeta modernista brasileiro. Ele diz: boião de leite que a noite leva, com mãos de treva pra não sei quem beber, e que, embora levado muito devagarinho, vai derramando pingos brancos pelo caminho. Bom, o que a gente tem aqui dentro do poema? Ao pé da letra, a imagem de um balde de leite sendo carregado pela noite, derramando pingos de leite também ao longo do caminho. Mas, metaforicamente, este balde é a lua. Lua cheia. Então, na verdade, simbolicamente, nós vamos ter aqui a lua cheia atravessando o céu noturno por entre as estrelas, que seriam esses pingos brancos. Onde que ocorre a transferência aqui? Bom, pensa no contorno da lua cheia, no formato esférico dela e na cor, tá? São formas bastante semelhantes a esse contorno de um balde de leite, a superfície do leite, né? Esse balde observado por cima, do ponto de vista de quem o carrega. E aí a gente tem a construção das imagens metafóricas no poema. Alfredo Bozzi, grande crítico literário e professor brasileiro, neste clássico aqui dos nossos estudos, O Ser e o Tempo da Poesia, ele diz, referindo-se também à metáfora, ele fala: a semelhança aparece como efeito de um movimento pelo qual a linguagem produz um contexto comum a palavras que até então eram proferidas em contextos separados. Aqui é importante a gente entender o seguinte: essa semelhança na qual se baseia toda a metáfora, ela não é gratuita, ela não é dada por natureza, ela é criada, ela é inventada, intencionada pelo poeta, pelo artista ou pelo cineasta. Então a gente tem aí alguém com uma visão especial, diferenciada da realidade, e aí aos olhos dessa pessoa é que duas palavras ou duas coisas que em princípio não teriam nada a ver, terão. Daí, esse artista,
ele cria uma metáfora como um movimento de linguagem intencional, quer dizer, metáfora é um recurso linguístico, é um recurso estilístico, um recurso expressivo. Beleza, gente? E no cinema, hein? Como que os filmes então vão trabalhar com a metáfora? Marcel Martin, também aqui neste clássico dos estudos de cinema, a linguagem cinematográfica, ele afirma que a metáfora é, a rigor e apenas, uma analogia entre planos, ou seja, a metáfora no cinema pressupõe a montagem, o trabalho da edição de filmes, ok? E ele vai definir como símbolo um sentido metafórico dado a um elemento dentro do plano. Então, esquece a montagem. Quando você tem dentro da mesma imagem um objeto ali que no contexto geral do filme, da história, vai ter um sentido metafórico. O Marcel Martin chamaria isto aqui de símbolo. O engraçado é que, para os estudos literários, símbolo já seria uma outra coisa. Símbolo, dentro da linguagem verbal, é visto como aquelas metáforas de caráter cultural, coletivo, folclórico, por exemplo, símbolos das grandes religiões, tá? Os primeiros teóricos do cinema, é importante a gente acrescentar isso também. Lá na década de 1920, os teóricos vanguardistas levavam muito a sério mesmo essa definição de metáfora como analogia entre planos. Muitos realizadores ligados a esses teóricos, ou eles mesmos teóricos, por exemplo, Sergei Eisenstein, praticavam isto. Se você pega lá o Outubro do Eisenstein, você vai encontrar esse tipo de metáfora. A mesma coisa no Encoraçado Potemkin, a mesma coisa no A Greve, ok? Também em Charlie Chaplin, no clássico Tempos Modernos, você tem lá também a mesma coisa, uma metáfora através da união de duas imagens diferentes, beleza? Muito bem, vamos ver alguns exemplos agora de filmes. Começando com Roma, Cidade Aberta, de Roberto Rossellini. Povere bestie. Santa Dei Genesi, Santa Virgo Virgine, Mater Christi, Mater Divina Grazia, Mater Puríssima. Muito bem. O que a gente tem aí então? Uma composição metafórica através de 3 planos. Primeiro plano, 2 soldados nazistas executando 2 cordeiros. Lembrando que Roma, Cidade Aberta, se passa durante a ocupação nazista da Cidade Eterna italiana, né? Em 1944. E o filme focaliza alguns heróis da resistência. Muito bem. Esta imagem inicial aqui, o Marcel Martin talvez já encontrasse um símbolo dentro dela, né? A própria figura destes cordeiros aqui dentro do quadro. Porque cordeiro, no conjunto da teologia cristã, é representação metafórica de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, certo? No conjunto do filme, nós vamos ver como que alguns personagens vão se sacrificar muito na luta pela resistência, de um modo bastante cristão, segundo essa perspectiva. Daí aqui já poderíamos ter um símbolo. Plano seguinte, a personagem Marina, membro da resistência também, testemunhando, horrorizada, logicamente, essa violência aqui. E, no último plano, o padre Pietro, também membro da resistência,
rezando uma missa em sua igreja. Lembrando que este terceiro plano aqui ele começa com a câmera fixa na imagem de Jesus Cristo na cruz, em cima do altar, o Cordeiro de Deus. Então já temos aqui uma ligação metafórica entre o primeiro e o terceiro plano. E aí a câmera ela desce em um movimento aqui, ó, para baixo, até encontrar o padre ao pé do altar, rezando. E o padre Pietro aqui também representa metaforicamente esse cordeiro. Ou os cordeiros representam também aqui o padre Pietro, que dentro do filme vai mesmo se sacrificar. Da mesma forma como aqui os cordeiros, já cometendo spoiler, mas trata-se de um grande clássico do cinema que a gente tem que ver, certo? Próximo, Ritual dos Sádicos, também conhecido como O Despertar da Besta, do nosso queridíssimo e saudosíssimo José Mojica Marins, o Zé do Caixão. Vamos ver aqui. Sente-se, minha filha, sente-se. Isso. Servida? A vida está dura. Sim. Precisando um empreguinho, hein? Você lembra minha falecida esposa? Coitada da minha Mariana. E você é tão parecida com ela. Essa vai dar caldo gostoso. Você pode não acreditar. Me sinto tão sozinho. E dado a sua semelhança com minha esposa, não sei. Mas se você aceitasse, eu me casaria pela segunda vez. É melhor do que fazer. Ao menos matar a menina e voltar. Bem, deixemos o sentimentalismo para depois. E vamos ao que interessa. Sabe, eu tenho uma boa colocação para você. Ok. E agora, que tipo de metáfora a gente vai encontrar? Também uma analogia entre três planos. Primeiro plano, nós temos aqui o dono de uma agência de empregos que está lá selecionando moças. Só que esse cara aí, ele é um assediador, safado, um abusador, serial. Ele vai entrevistar a personagem aqui enquanto come, devora com voracidade, já dizia o poeta Manuel Bandeira no poema O Bicho, um pratão de macarrão. E tendo pensamentos bastante tenebrosos a respeito da moça. A moça, por sua vez, observando aquela cena, horrorizada também, muito preocupada. E construindo uma imagem mental deste sujeito como se fosse um porco. Quer dizer, a imagem do cara aqui, olha, em primeiro plano, primeiríssimo plano, comendo com voracidade essa macarronada, é uma imagem bastante chocante. Uma imagem nojenta, asquerosa, abjeta. Lembrando que essa dimensão da abjeção, ela é essencial na obra do Mojica e também no cinema marginal brasileiro como um todo. Provocar o choque. E aí nós temos então uma analogia metafórica entre este cara aqui e um porco igualmente nojento. Bom, nós poderíamos chamar esta aqui de uma metáfora não diegética, como dizem os teóricos do cinema. Por quê? Porque este porco, ele não aparece
como personagem, digamos assim, do filme. Não faz parte do universo diegético, da diegese do filme, do universo narrativo ficcional. Porém, este porco, ele está na mente, na imaginação aqui da personagem. E ela, sim, faz parte do filme. Então, este porco, ele não seria diegético, mas indiretamente, enquanto construção mental dela, faria, sim, parte, talvez, da diegese. Temos aqui, então, uma problemática interessante para analisarmos. Vejamos agora um exemplo de metáfora cinematográfica que utiliza o som como elemento constitutivo. Quer dizer, não podemos desprezar a sonoridade, né? Lembrando que se trata de linguagem audiovisual. Vidas Secas, Nelson Pereira dos Santos. Atenção nesse barulho aí que está aparecendo no fundo. Ele vai crescendo. É um barulho bastante incômodo. E a gente não consegue identificar a fonte desse barulho dentro da imagem. Se é que ele tem uma fonte diegética. E aí no meio do filme aparece a fonte desse som. Olha aqui. São as rodas de madeira de um carro de boi. Irritante mesmo esse barulho, né? E quem é que vai andar sempre no E mar? aí, mais uma vez, lá no final da história, Um dia temos que virar gente. Podemos continuar vivendo que nem bicho, escondido no mato? Podemos? Não podemos, não. aparecerá uma vez mais o mesmo barulho. Agora bem forte, bem incômodo. Muito bem, o que a gente tem aí nesse trechinho de Vidas Secas? Os críticos literários, ao analisarem o romance Vidas Secas, o original de Graciliano Ramos, eles dizem que a narrativa apresenta uma estrutura cíclica, circular, de um círculo vicioso. Por quê? Porque o começo, ou melhor, o final retoma o começo da história. É a mesma coisa que a gente vê no filme também, né? Começa com a família de retirantes, Fabiano, a Vitória e os dois meninos fugindo da seca. E aí, no ano seguinte, um ano depois, o mesmo movimento. Significando o quê? Significando a reposição da miséria, a reprodução e reposição da miséria no sertão nordestino ano após ano, causada pela indústria da seca. Muito bem, o Nelson Pereira dos Santos, enquanto grande diretor de cinema, ele vai querer levar para o filme essa dimensão alegórica, essa questão do círculo vicioso. Mas como? Para isso ele vai ter que usar elementos especificamente cinematográficos ou audiovisuais,
né? Não adianta resolver simplesmente através de roteiro, ou através de uma fala lá de algum personagem, ou através da voz de um narrador. Não. E aí qual que é a solução encontrada? Esse som da roda do carro de boi, lembrando aí mais uma vez, né, temos o formato circular. O som dessa roda que aparece na abertura do filme, de maneira não diegética, como se fosse um comentário mesmo do próprio diretor. Olha, essa narrativa aqui ela apresenta uma circularidade, tá? É uma narrativa cíclica, assim como o romance. E aí no meio do filme a gente percebe que esse som ele já aparece como diegético, né? Fica clara então a intenção metafórica, a roda do carro de boi, a circularidade, e no final a mesma coisa, para fechar justamente, mais uma vez, o ciclo, né? Então temos aí uma metáfora no cinema utilizando-se o som em harmonia, claro, né, com as imagens. Ok, último exemplo nosso aqui, O Pianista, de Roman Polanski. Também encontraremos aqui uma metáfora utilizando-se do som. Bom, nessa cena que a gente viu aí do comecinho do Pianista, aparece o Władysław Szpilman, protagonista do filme, tocando uma melodia bem suave, bem tranquilinha, na rádio de Varsóvia, quando começam a cair as primeiras bombas da invasão nazista à Polônia. E aí o que ele faz? Ele resiste, ele não quer parar de tocar, mesmo com todos os técnicos ali da rádio fugindo. E aí, olha que interessante, o som do piano, a música, começa a entrar em choque com as bombas caindo. Esse contraste é muito forte, um contraste sonoro aí no filme, e é altamente significativo, metafórico. Adrien Brody, que interpreta Władysław Szpilman, quando ganhou o Oscar pelo papel, ele disse nos agradecimentos que o filme fala sobre a resistência da arte, da sensibilidade humana, da criação contra a barbárie, o horror da guerra, do nazismo. E tudo isso aparece já simbolizado na primeira cena através desse tour de force, praticamente, dessa disputa
entre o som da música e as bombas. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que eu tenha colocado alguns elementos aí interessantes para nossa apreciação e reflexão cinematográficas. E, enfim, realmente curtindo, se inscreva aí no nosso canal, deixe sua curtida e logo logo estaremos aí com mais um videozinho de poética do cinema ou voltando com os livros de cinema. Valeu, galera, abraços e beijos, se cuidem e cuidem uns dos outros. Falou! Não esqueçam de visitar nosso blog Sombras Elétricas, também estamos no Instagram, no Letterboxd e no Twitter.